Olá, boa noite. Hoje vou falar sobre talentos. E, como boa professora, gosto de dar tarefas. Quem puder aí aproveitar o chat, como nós temos aí a tecnologia a nosso favor, vamos aproveitar e colocar aí o que você conhece sobre talento. Melhor, vou além. Quero que você coloque aí quais são os seus talentos. Aqueles talentos que você conhece e aqueles talentos que você também gostaria de desenvolver. Tá bom? Enquanto isso, eu gostaria de conversar e meditar com vocês na passagem bíblica que está em Marcos 25, do número 14, versinho 14 até o 30, que diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. Um deu 5 talentos, ao outro deu 2 talentos, e ao outro deu 1 talento. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Mas o que recebera 2 talentos também saiu a negociar, retornou com 2 talentos. Aquele que recebera 1 talento, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquela viagem e conversou com os seus servos para ajustar as contas com ele. Então, aproximou-se o que recebeu 5 talentos, entregou os 5, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos. Disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximou-se também o que recebera 2 talentos. Disse: Senhor, 2 talentos que me confiastes. Aqui estão os teus bens e mais outros 2 que eu ganhei. Disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, e disse ao Senhor: Sabendo que és um homem severo, de ceifa, onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste, receio e escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau, negligente, sabias que eu ceifo aonde não semeei e ajunto aonde eu não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro então a um banqueiro, e eu, ao voltar, receberia com juros. Receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá ranger de dentes e choro. É uma história e tanto, né? Uma parábola e tanto. Vocês colocaram aí vocês interagiram aí, colocaram alguns talentos que vocês conhecem, os talentos que você tem e também os talentos que você gostaria de adquirir, não é mesmo? Existem aqueles talentos que a gente visualiza, são aqueles são aqueles que a gente chama de talentos de microfone, né? Saber cantar, saber falar, saber se expressar bem diante das pessoas, mas esse talento apenas não é o bastante. Para que isso aconteça, existem outros talentos que são necessários por outras pessoas a serem desenvolvidas, como, por exemplo, um sorriso, um contador, um engenheiro, né, um professor, um ferreiro, um técnico de TI, a pessoa responsável pela higienização. Todos os talentos são necessários. Mas são necessários aonde? São necessários tanto na nossa vida pessoal, como também na nossa vida espiritual.
talento é diferente de dom. Dom é aquilo que a gente nasce, é aquilo que é nato nosso. Mas talento dá trabalho. Talento precisa ser desenvolvido, precisa ser adquirido, não é mesmo? Vou mudar um pouquinho aqui o foco, porque a parábola disse que era herança, era recurso. Lá na Mesopotâmia antiga, falar de talento era falar de dinheiro. E não qualquer dinheiro, falar sobre ouro e prata. Na Grécia Antiga, o talento variava aí entre 20 quilos até 60 quilos de ouro. Não é pouco, não é mesmo? Eu fiz as contas e o talento aqui no Brasil, um talento, no caso, 1 quilo de ouro, estaria variando aí em torno de 336 mil reais. Já fez a conta? Se fosse prata, seria bem mais barato, seria em torno de 4.393 reais. Agora, se fôssemos multiplicar para chegar ao valor de um talento, estaria variando, né, entre o prata e ouro, de 260 mil reais até 19 milhões, pouco mais de 19 milhões. É pouco? É muito? Não sei. O que você acha? Moisés foi um dos grandes, dos grandes homens da Bíblia, né? E, inclusive, até hoje nós podemos estudar e aprender coisas novas com ele. Tanto nós na igreja como o mundo aí fora também aprende e reconhece Moisés como um grande líder. Lá em Êxodo 4, está falando um pouquinho sobre ele, quando Deus chegou para ele através da sarça, né, ardente, e fez um pedido para ele. Quem quiser me acompanhar, a passagem está em Êxodo 4, de 10 a 13, que diz assim: Então disse ao Senhor a Moisés. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste com teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Então o Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? O que faz o mudo? O que faz o surdo? Ou aquele que não vê? Sou eu, o Senhor? Vá, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Moisés, apesar de nós conhecermos hoje ele como um grande líder, ele teve medo. Ele reconhecia os seus problemas, as suas fraquezas, as suas dificuldades. E eu gostaria de dividir com vocês, eu gosto muito de histórias. E histórias verídicas são aquelas que mais me fascinam. São aquelas que mais me deixam pensativa, e eu gostaria de dividir, gostaria que vocês pensassem comigo um pouco a respeito dessa história. Essa história é uma história verídica. Este homem está vivo, é um brasileiro, né? E ele se chama Márcio Vaz. Quem quiser depois pesquisar um pouquinho mais a respeito dele, fique à vontade. Ele gosta de falar sobre se reinventar. Ele era um jovem rapaz, né, nordestino, daqueles nordestinos, assim como se diz, daqueles bem assim agitados, né? Desde pequeno, ele não ficava quieto. Aos 15 anos, ele foi emancipado. Aos 17, já tinha se tornado um empresário. E já tinha as coisinhas que ele gostava e que ele queria. Quando ele completou por volta de 22 anos, ele estava indo à praia. E quando ele estava atravessando, né, de um lado para o outro, ele foi atravessar por um rio e deixou o carro dele de lado e foi mergulhar. Só que nessa que ele foi mergulhar, ele foi de cabeça. E então ele se tornou um tetraplégico. Não só paraplégico, mas um tetraplégico. Para quem não sabe, tetraplégico é aquele que sofre uma ruptura na cervical e todo o movimento para baixo, do pescoço para baixo, não existe. E assim aconteceu com ele.
Ele passou 6 meses lutando na UTI. Depois, passou alguns anos acamado, sem se mexer. Veio para São Paulo, ficou mais 6 meses fazendo um tratamento experimental que não fez a menor diferença. E, se não fosse pouco, ele ainda com o tempo descobriu que o pai estava doente, não com qualquer doença. O pai estava com mal de Parkinson. Teria que parar de trabalhar, com uma dívida imensa, sem poder pagar. A sua mãe estava adoentada, estava com depressão e ainda por cima a sua irmã com câncer. Você acha que você tem problemas? Eu tenho problemas. Você acha que você tem dificuldades na sua vida? Eu também tenho dificuldades. Por um acaso você tem pessoas que dizem que você não pode continuar? Ele tinha todos os motivos para dizer que não tinha mais vida para ele, mais como continuar, como dar sentido à vida dele. Ao descobrir que o pai dele estava com mal de Parkinson, de que eles passariam ali a depender das pessoas, da dó, dos amigos, de quem pudesse ajudá-los, né, ou minimizar o sofrimento deles, ele fez diferente. Ele usou da motivação. Hoje, o Márcio Vaz, ele passou a estudar, hoje não, né? Já há algum tempo ele estudou, ele fez faculdade de psicologia, ele fez alguns cursos para dar palestras, escreveu um livro com a própria boca, já está escrevendo o seu segundo livro e ele tem planos de viajar e de fazer palestras fora do país. Adriana, mas o que você quer me contando essa história? Poxa vida, isso é difícil, é uma história triste, mas você não está aqui na minha casa. Você não sabe da dificuldade que eu tenho. Você não sabe dos meus problemas internos, das coisas que eu escuto, né, da necessidade que eu tenho, do valor, talvez, financeiro que eu estou precisando. Você não sabe, é verdade. Mas eu quero falar um pouco sobre conduta. A conduta humana. A conduta humana, será que é uma só? Ou será que ela é várias? Será que eu posso ter uma conduta no meu trabalho, uma conduta na minha casa e uma conduta diferente na igreja? Será que eu posso ter uma conduta separada, dissociada uma da outra? Na verdade, não. Na verdade, não. Porque aquilo que eu vivencio no meu trabalho, aquilo que eu tenho em casa, os problemas que eu tenho na minha casa são levados para o trabalho. Os problemas que eu tenho no meu trabalho são levados para a minha casa. E por mais que eu tente camuflar na igreja com uma roupa bonita, com um perfume, com um cabelo ajeitado, nada disso é o suficiente para diminuir, minimizar os meus problemas e as minhas condutas. A única diferença é, no meu trabalho, eu vou tomar cuidado com a minha conduta. Porque se eu, por exemplo, bater no meu colega, existem leis civis que vão me punir a respeito. Se eu gritar ou brigar com os meus filhos, ou questionar ou discutir com o meu marido, será que alguém vai perceber e ouvir? Então eu posso agir desta maneira? Ou na igreja, será que eu posso entrar e sair como se nada tivesse acontecido? Como se eu não tivesse nada para fazer e realizar e ajudar na causa de Deus? Muitas vezes nós deixamos de agir e de fazer algumas coisas por uma coisa chamada medo. Medo. O medo nos sabota, o medo nos limita, o medo nos impede de agir. Medo de falar, medo de reconhecer Deus como o nosso Salvador, o medo de, talvez, dizer que eu estou necessitado, ou até mesmo, não sei qual é o seu medo. O que nós precisamos para mudar esse quadro, mudar o quadro totalmente, né, dessa situação, se chama metas. Metas. Na
Na psicologia e na pedagogia, nós podemos trabalhar isso como PNL. Nós chamamos de PNL, a Programação Neurolinguística. Ou seja, eh, a trabalhar a leitura, trabalhar o estudo, né, trabalhar a comunicação, fazer repetições. Isso tudo me ajuda a diminuir os meus medos. Mas será que só isso resolve? Na verdade, não. Existe algo muito importante que eu gostaria até que vocês anotassem, se for o caso, se vocês puderem anotar aí, uma sigla. Anote aí chá. O que a gente precisa, na verdade, é tomar um chá. O que é chá, Adriana? Chá é conhecimento, é habilidade e é a atitude. Conhecimento, vocês já sabem, é o conhecimento, é buscar, é estudar, é ler, é perguntar, é conversar. Habilidade, que é o que nós estamos trabalhando hoje, que são os talentos, né? Os nossos talentos é desenvolver a prática, é pôr em prática, é testar, é exercitar. E, por último, a atitude, que não fica para trás. Muitos descobrem e desenvolvem atitude de maneiras repentinas, por necessidade. Nada mais é do que a faculdade da vida, não é mesmo? Mas a gente pode ter metas sem nada disso, né? Sem ler, sem conhecimento, ou até mesmo sem habilidade. E se eu for entrar e tentar fazer, o que vai acontecer? Somente cabeçadas, não é mesmo? Ou então, se eu tentar apenas com conhecimento, se eu tiver muito conhecimento, talvez muita habilidade, mas não tenho atitude, o que acontece com isso? Apenas medo e insegurança. Mas, se eu uso o chá todos os dias, eu desenvolvo o conhecimento, a habilidade, a atitude, eu tenho a motivação necessária para desenvolver aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso. Vamos voltar um pouquinho na história de Moisés? Hoje você conhece e sabe não só na história bíblica, mas também na história, na biblioteca, em conversas com outras pessoas, outras filosofias. Você sabe que Moisés foi e é ainda considerado um dos maiores líderes do mundo. Ele transformou tudo o que você possa imaginar. Transformou a saúde, transformou também a administração, a contabilidade, tudo que você possa conhecer e imaginar, você pode conhecer na história de Moisés e naquilo que ele aprendeu com Deus. Até hoje, aqueles que não reconhecem a Deus reconhecem Moisés como um grande líder. Um grande líder. Mas por que isso aconteceu? Porque ele se permitiu usar os talentos. Eu não sei você, mas eu tenho uma história de memória afetiva, né? Meu pai gostava muito de contar ele fazia vários sermões e gostava de contar muitas histórias, e uma das histórias que eu aprendi com ele foi a respeito do elefante. O elefante, hoje já não é mais tão comum, mas até pouco tempo atrás, era comum os elefantes no circo, no picadeiro, você o ver com uma simples correntinha. E você olhar para aquilo, para aquela cena, você podia imaginar, nossa, a qualquer momento esse elefante pode sair correndo e levar essa corrente com a maior facilidade. Mas, na verdade, o que acontece? Os elefantes, naquela época, eram levados muito pequenos para o picadeiro. E quando eles chegavam lá, eles eram amarrados, acorrentados, e por mais que eles tentassem fugir, o máximo que eles conseguiam era cair, cair e cair, por muitas vezes. E conforme o tempo ia passando, ele ainda mantinha o seu conhecimento sobre aquela corrente, de que aquela corrente era muito maior do que ele, muito mais forte que ele. E apesar dele ter crescido, dele ter muito mais força do que uma simples corrente e um pino, ele ainda ali permanecia. Falar sobre talentos é exatamente isso. Desde criança, a gente pode escutar coisas positivas, afirmações positivas ou afirmações negativas.
mas depende de mim e de você aquilo que eu quero fazer com isso. Não é mesmo? Tem pessoas que falam, eu apanhei muito na vida, meu pai me batia muito, não quero, não vou bater no meu filho. E aí, o que acontece com o filho? É aquele príncipe, né? Síndrome do imperador. É aquele que faz tudo, que tem tudo de mão beijada, não sofre para nada. Será que ele vai ser um bom adulto? Ou então também tem aquele pai que fala, não, eu aprendi, meu pai me bateu muito, deu certo, hoje eu sou gente graças ao meu pai, então eu também vou bater. E bate, 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 castra, às vezes, a criança a ponto dela não conseguir se desenvolver. Como será que você vai olhar o seu passado, o seu conhecimento, aquilo que você aprendeu? Será que você está amarrado e acorrentado com informações que realmente você não é? Vamos voltar um pouquinho e falar sobre Mateus, né? Novamente, voltar para a parábola, em Mateus 25. Só que agora nós vamos descobrir qual é a recompensa. Mateus 25, deixa eu só. Vamos lá. Mateus 25 e versinho 31. Cadê? Versinho 31. Qual é a grande recompensa para aqueles que desenvolverem os seus talentos? Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e com todos os seus anjos, então se assentará no trono da sua glória. Muito legal, né? Muito bom saber disso. Como é interessante saber que com os meus talentos eu posso fazer parte do céu. Esta é a continuação da parábola dos talentos. Mas existe também duas recompensas. Uma das recompensas está no versinho 34, que diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, aqueles que tiverem usado os seus talentos. Ele dirá da seguinte maneira: vinde, benditos do meu Pai, entrai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que gostoso saber disso. Porém, há uma segunda recompensa. Será que você está desenvolvendo o seu talento? No verso 41 diz assim: então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para fora do reino eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Eu não sei qual é o talento que você tem, qual é o talento que você quer desenvolver. Esse talento não está dissociado ou separado da sua vida real, da sua vida comum, do seu trabalho, da sua casa, dos seus amigos, não importa o ambiente, até mesmo na igreja. Ele deve ser desenvolvido e trabalhado. Como eu comentei no começo, o ouro, se nós fôssemos trocar por talentos, estaria valendo muito mais de 19 milhões. Você só tem um talento? Será que Deus te deu somente um talento? Se hoje você reconhece que é muito recurso, eu reconheço também como sendo uma pessoa de grande valia aos olhos de Deus. E eu quero e desejo a você e a mim que nós tenhamos a primeira recompensa. Que possamos trabalhar os nossos talentos, desenvolvê-los para a causa de Deus. Use os seus talentos para divulgar e falar a respeito desse Deus maravilhoso, que não está longe, que não vai tardar a voltar. E que essa recompensa possa vir e o mais breve possível para mim e para você. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigado por essa parábola. Muito obrigada porque o Senhor nos deu tantos talentos. Muito obrigado porque o Senhor nos colocou numa posição onde podemos entender que somos valiosos, que somos preciosos, que podemos fazer a alteração da nossa história.
Se em algum momento estamos passando por dificuldade, se por algum momento nós não reconhecemos o nosso valor, por favor, Senhor, que essa meditação possa ter trazido um alento, que também possa ter trazido reconhecimento ao nosso coração. E que possamos usar esses nossos talentos para abreviar o quanto antes a breve volta do Senhor Jesus. É o que lhe pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.